Já abraçaram sua árvore de estimação hoje? Eu não, porque eu moro em São Paulo e São Paulo não tem mais árvore. Brincadeiras à parte, gente. Eu postei lá no Instagram esses dias uma matéria que falava sobre algo que chamaram de transtorno do déficit de natureza. Transtorno do déficit de natureza seria uma falha no acesso. Eu vou trazer, então, para vocês entenderem essa falha do acesso, o artigo 225 da nossa Constituição Federal, que diz que todo cidadão brasileiro tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Risos. O que a gente mais vê é o poder público municipal e estadual, aqui em São Paulo pelo menos, atentando contra a Constituição e absolutamente nada acontecendo. Se você abre site de notícia, eu vou fazer isso com vocês, tá? Pra não parecer que eu tô manipulando. Ricardo Nunes, corte de árvores. Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo. Vamos lá. Notícias. Nunes lamenta a fala de Lula sobre poda de árvores em São Paulo ser obrigação da prefeitura. Tá, isso aí é por conta das chuvas. Mas vamos lá. Nunes derrubando árvore com ninho de pássaros. Equipe de Ricardo Nunes usa machado para cortar árvore que bloqueia a rua, porque não tem serra elétrica mais na cidade. Estão desviando tanta verba que acabou o dinheiro para serra elétrica, para gasolina da serra elétrica. Mas era isso daqui que eu queria chegar. Prefeitura de São Paulo prevê corte de 10 mil árvores para a criação de ecoparque com incinerador de lixo. Então vamos lá, porque aqui a gente trabalha com manipulação de bloqueios. Um projeto de lei da gestão de Ricardo Nunes prevê o corte de 10.147 árvores para ampliar a infraestrutura da gestão de resíduos da Zona Leste de São Paulo, em área remanescente da Mata Atlântica. O filho da puta quer cortar 10 mil árvores da Mata Atlântica para fazer um parque de queimar lixo. Vocês estão entendendo quem é o prefeito de São Paulo? E aí a gente volta pro que eu li lá da Constituição, que cuidar das plantas é dever do poder público. A prefeitura diz que o empreendimento cumpre rigorosamente as exigências ambientais e foi autorizado pelos órgãos licenciadores. Foda-se! Acrescenta que permitirá o aumento potencial da reciclagem da cidade e redução do envio de resíduos destinados a aterros, sem especificar metas, of course. Respira. Vamos lá. O plano inclui o plantio de árvores em outro local. Você tá destruindo Mata Atlântica, meu Barça. Vamos lá, qual que é a questão? Incinerador gera poluição, tá? Polui o ar. Então, incinerar lixo é péssimo. Acontece por quê? Porque a gente não tem gestão de lixo eficiente. Porque a gente não tem como cuidar do nosso lixo de maneira sustentável. Então, a gente tem um prefeito que acha razoável derrubar mata nativa, resquício de Mata Atlântica que praticamente não existe mais, porque os portugueses, filho da puta, derrubou tudo desde 1500, e aí continuaram derrubando desde então. Os caras literalmente destruíram um bioma inteiro, e aí ele quer continuar fazendo isso, no pouco que sobrou, pra queimar lixo. Vai queimar lixo em outro lugar, filho da puta. Que tal? Ou melhor, vai não queimar lixo. A gente tem uma gestão que gosta de derrubar árvore. Prefeitura de São Paulo não acata a recomendação do Ministério Público e segue cortando árvores em obra na Vila Mariana. Não tem foto. Os caras estão derrubando árvore. Derrubaram. A despeito do Ministério Público falar não corte árvores, as pessoas foram se manifestar, do tipo, não cortem árvores, agiram com truculência e derrubaram as árvores de uma das poucas avenidas que a gente tinha que ainda eram arborizadas. Você pega o Google Maps em São Paulo, é assustador ver a quantidade de árvore que tinha, sei lá, uns 10 anos atrás e que tem agora. Vocês estão vendo que é um lugar com algum verde, certo? Vocês estão vendo esse canteiro aqui? Isso era tudo arborizado. Eles estão derrubando. Tipo, tudo que tem de árvore no canteiro da avenida está sendo derrubado. Eles estão derrubando tudo isso. E eu acho que o Google Maps não está atualizado. Porque essas áreas que tem bastante árvore, elas estão todas sendo derrubadas. Sim, vai ser cortado. Porque isso foi bastante noticiado. O povo foi lá protestar, foram tentar impedir que a árvore fosse cortada e o Nunes só falou foda-se. Mas qual que é o ponto? O prefeito de São Paulo odeia árvore, tá? Eles estão cortando árvore pra construir passarela que poderia ser tudo no subterrâneo, pra entrar no metrô. Vocês têm noção que o metrô é pra baixo e eles estão cortando árvore pra fazer coisa pra cima, pra depois a pessoa ter que descer. Eles estão derrubando árvores, tipo, centenárias.
Escavadeiras preparam terreno para a construção de 2 túneis que prometem desafogar o trânsito, mas também causar a derrubada de mais de 170 árvores. Os cortes no canteiro central começaram hoje e os tapumes que cercam a obra viraram alvo de protesto de moradores do entorno. A prefeitura da capital autorizou a derrubada das árvores mediante uma compensação ambiental. Ou seja, o plantio de mudas na mesma região para compensar a perda do verde. Então, aquelas árvores frondosas, enormes que a gente vê na cena. E aí, pessoas, voltando pro assunto da pauta. Como que a gente vai abraçar árvore se não tem árvore mais na cidade? A gente vive uma situação de cada vez menos natureza acessível, tá? E aí, recentemente, eu tive acesso a uma pesquisa na qual é dito que é proposto por um pesquisador a ideia de um transtorno de déficit de natureza, que era o título da live. E aí ele diz assim, eu tô lendo e traduzindo, então talvez eu empaque um pouco, tá? Transtorno de déficit de natureza é um termo criado pelo escritor e jornalista estadunidense Richard Louv, acho que é assim que fala, no livro A Última Criança na Floresta. Ele se refere à suposta tendência de que as crianças têm cada vez menos contato com a natureza, o que resulta em uma ampla gama de problemas de comportamento. Essa doença ainda não é reconhecida em qualquer um dos manuais de medicina de transtornos mentais, eu espero que não seja, eu vou falar por quê, e nem é parte da proposta de revisão desse manual. Ele alega, o autor, que as causas para o fenômeno incluem o medo dos pais, o acesso restrito a áreas naturais, a atração pela TV ou computador. A pesquisa recente tem gerado um contraste maior entre a diminuição do número de visitas aos parques nacionais dos Estados Unidos e aumento do consumo de meios eletrônicos por crianças. Aí fala que o pesquisador passou 10 anos viajando pelos Estados Unidos, entrevistando e conversando com pais e filhos em áreas rurais e urbanas sobre suas experiências na natureza. Ele argumenta que a cobertura da mídia sensacionalista e os pais paranoicos têm assustado as crianças de frequentarem áreas naturais, como matas e campos. Vocês acham mesmo que os pais são paranoicos? Que não tem motivo nenhum para os pais terem medo de deixarem as crianças brincarem no mato? Eu sou do interior, lá de Sorocaba. Quando eu cresci lá em Sorocaba, no começo dos anos 90, eu saía pra brincar na rua sozinha. Tipo, eu avisava minha mãe, falava, vou na pracinha. E eu brincava na pracinha com outras crianças da minha idade, sozinha. Depois eu voltava pra casa sozinha, era só atravessar uma rua, tudo bem, minha casa era de frente pra praça. Mas várias crianças brincavam na pracinha. Tinha uma pracinha com um campinho de futebol, não tinha nada demais, não tinha brinquedo, não tinha nada. Eu ia pra brincar, correr no mato. E era maravilhoso. Eu jamais deixaria uma criança fazer isso hoje em dia. Naquela época não existiam os riscos que existem hoje em dia, não existia risco de... não tô falando que não acontecia, tá? Mas existia um senso de comunidade muito maior que, por exemplo, o tio do bar que ficava de frente pra praça sabia quem eu era e ele ia ver. Se eu gritasse ali, ele ia chamar minha mãe correndo. Ele ia me ajudar de alguma forma. As pessoas se conheciam muito mais antigamente. Existia um senso de comunidade muito maior. Hoje em dia, o que a gente vê são relatos de, por exemplo, uma criança tá gritando na rua, as pessoas passam e não fazem nada. Recentemente saiu um vídeo de uma avó que tava passeando com o neto, ou a neta, não lembro. Um cara tentou tomar a criança da mão dela e os carros passavam e seguiam o caminho. Não faziam nada. Por quê? Porque tá todo mundo com medo. Porque a gente perdeu o senso de comunidade. Não é paranoia dos pais. A gente vive numa sociedade onde não existe segurança. Onde a gente não se sente seguro. E aí, essa pesquisa do Richard Louv, ele fala que as pessoas têm uma tendência de ter um gosto intuitivo para a natureza. E que adotariam mais medidas para estar ao ar livre. Eu sou muito contra esse tipo de afirmação. Por quê? Porque a gente fala de tendência biológica a querer natureza e meio que ignora toda a forma como a sociedade molda as nossas preferências. A gente é um animal que se molda para viver na sociedade na qual a gente está inserido. Se a nossa sociedade não nos dá espaços e ferramentas para a gente estar num contexto no qual a natureza é interessante,
a gente não vai ter interesse pela natureza. Então, se a gente não tem tempo para estar ao ar livre, a gente não vai estar ao ar livre. Se a gente não tem espaços públicos atrativos perto da nossa casa, a gente não vai querer estar nesse espaço. Por quê? Porque é difícil chegar lá. Eu, por exemplo, moro num lugar que eu não tenho ideia de onde é o parque mais próximo. Mas ele com certeza é a quilômetros da minha casa. Então, a gente não concorda com essa afirmação de que o ser humano tem uma tendência natural a querer estar na natureza, tá? Depois a matéria ainda vai falar desse movimento slow parenting. É um movimento parental no qual as crianças são criadas com menos pressão, com menos expectativas, mais tempo para brincar, para abraçar árvore, para comer terra, e que isso faria com que elas crescessem mais felizes. Lindo! Mas quem tem a possibilidade de proporcionar isso para as crianças? Questionável, né? Porque a maioria dos adultos tá sobrecarregado, tá trabalhando pra cacete e acaba deixando a criança na frente da tela, não porque acha legal deixar a criança na frente da tela, mas porque não tem outra possibilidade de criar suas crianças. Eles não têm estratégias ou acesso a espaços no qual a criança possa brincar num parque, brincar na natureza, porque isso não é ofertado pela organização social. Porque o prefeito de São Paulo está transformando os poucos espaços verdes que a gente tinha em lugar de queimar lixo. Pequi comentou que quando morava na quebrada era mais comum ver criança brincando, que em centro urbano é tão absurdo de esvaziado que chega a assustar. Cara, é isso, sabe? Os centros urbanos, a arquitetura urbana, ela é feita para você não querer estar na rua. É um negócio que eu briso muito. Quando você anda na rua aqui em São Paulo, parece que a rua quer que você não esteja nela. A rua não é um lugar atrativo para as pessoas estarem aqui em São Paulo. A rua, ela é cada vez mais um lugar de passagem. Voltando de novo para comparar interior e capital, ou bairro periférico e bairro mais urbanizado, na minha experiência, na infância, o que a gente tinha muito era que as pessoas, principalmente na época de calor, colocavam cadeira na calçada e ficavam sentadas. Então, as pessoas anoitecia, acabou o dia de trabalho, as pessoas pegavam sua cadeirinha de praia, colocavam na calçada, ficavam trocando ideia, do tipo, juntava os vizinhos da rua inteira, ficava sentando, as crianças ficavam correndo pela rua, não passava tanto carro, porque eu não morava num lugar super movimentado, e assim, era uma delícia. Do tipo, com certeza era bom pros adultos, que tinham esse espaço de socialização, que a rua de fato era pública, era um espaço onde de fato as pessoas podiam usar, e era bom pras crianças porque a gente corria, a gente brincava, por mais que fosse na rua, tinha árvore. Porra, eu já passei noite no hospital porque eu caí de bunda da árvore, do tipo, aventura, sabe? Do tipo, que criança de hoje em dia que sobe em árvore? A gente subia em árvore pra se esconder no esconde-esconde, e era normal isso, era o rolê de todos os dias, era uma delícia. Hoje em dia não se tem mais essa possibilidade. As pessoas têm medo de ficar na calçada. Aqui no meu bairro, o que mais tem é gente no grupo de bairro da vida falando, tipo, tem gente roubando celular em tal rua agora. Tal pessoa foi furtada em tal lugar agora. Não existe mais seguridade. E não existe seguridade porque as pessoas não têm condição de viver bem. Quando o governo não consegue ofertar para a população condições adequadas de vida, constrói-se uma situação de caos na qual a segurança pública é a primeira coisa afetada. Segurança pública, ela não é feita de polícia na rua. A segurança pública é feita de condições adequadas de vida. A gente volta lá para o que a gente conversou no começo da live. O nosso salário mínimo deveria ser de 7 mil reais por mês. E é de 1.500. Então, como que a pessoa que tem, sei lá, 5 vezes menos o que ela precisava para viver bem, vai se sentir segura? Ela não vai, porque a falta de condição adequada de vida gera criminalidade. Não é porque a pessoa é ruim intrinsecamente, entendeu? A gente volta de novo no que eu acabei de falar. A gente não pode falar de natureza humana de gostar de fazer algo. As pessoas se adaptam ao meio ao qual elas vivem. Se as pessoas vivem num contexto de insegurança, elas vão agir tentando buscar se resguardar dessa insegurança. E elas se resguardam se trancando em casa, tendo menos acesso a espaços públicos, tendo menos espaços de socialização. Selvagem falou, ano passado eu tava num trampo que eu só via a luz do sol 10 minutos depois do almoço. Saí e voltava pra casa no escuro. No inverno, minha vida é essa. No inverno, eu não vejo a luz do sol. Eu acordo, mesmo antes do inverno, tem dia que eu acordo e ainda tá escuro.
Mas no inverno eu acordo tá um breu, quando eu volto pra casa já tá escuro. Tipo, eu só consigo ver o sol quando eu saio com as crianças pro parque, porque o meu trabalho ainda permite esse tipo de interação. Mas pra eu aproveitar o dia, não existe. Matheus perguntou que viu o corte sobre o CNU de professores e gostaria de saber se já saiu um edital ou se isso foi apenas anunciado que vai acontecer. O que eu vi que saiu na semana passada foram as regras para aplicação do concurso. Se tem edital, ainda não, tá? Porque eu não vi essa notícia essa semana. Então, talvez tivesse saído entre a semana passada e essa, mas não saiu. A gente vai anunciar isso no CESPEM. Caso você esteja lá, fique atento. E caso você não esteja e querer estar, esteja. Porque aí eu quero propor que a gente organize um grupo de estudos também pro CNU. CNU é o Enem de professores, que vai ser um concurso unificado específico para professores, que vai sair agora. Eu falei disso na live passada. Pensador crítico, o camarada Felipe, ele falou que da frente da casa dele, a quase 500 metros, tinha uma montanha belíssima com árvores que destruíram metade dela e encheram de prédios. A gente tá vivendo isso no Brasil todo, né? Porra, é muito triste. Tuca comentou que em São Paulo a gente não tem nem lugar pra sentar e que a gente não consegue ficar confortável parado. Sim, São Paulo é um lugar de passagem. A rua é um lugar de passagem, não é um lugar pra você estar. Quando você anda na Avenida Paulista, por exemplo, você percebe o quão opressivo é aquele lugar e o quanto eles fazem a avenida ser um espaço no qual você não quer estar. E aí, lá, isso é mais simbólico, por quê? Porque por toda a extensão da Avenida Paulista, você tem o quê? Comércio. Você tem um monte de café, você tem um monte de lugar que te convida pra entrar. E é quase uma sensação de, tipo, entre aqui pra não estar nesse lugar ruim. Tem uma aula que eu costumava dar pros meus alunos quando eles eram mais novos, que ela é muito interessante porque eu comparo fotos da Avenida Paulista nos anos 80 e atualmente. E aí a gente vai fazer esse exercício juntos. Eu tô me arriscando muito hoje de fazer coisa assim no freestyle, sem planejar antes, mas é porque essa é fácil, ó. A gente pega qualquer foto da Paulista nos anos 80, 70, etc. Eu escolhi essa foto pra dar aula pros meus alunos porque eu queria que eles reparassem em como a Paulista era arborizada, né? E aí foi muito curioso porque todos os anos que eu dei essa aula, eles falavam dos carros coloridos. E aí eu fiz um vídeo curto falando sobre isso, que é um dos vídeos curtos que eu fiz, que é um dos meus vídeos preferidos. Inclusive, Pequi, que é das artes, talvez fosse gostar. A gente ainda tinha verde, as calçadas eram largas, tinha um monte de banco para as pessoas sentarem. Eu não sei o quanto dá pra ver isso na tela da live, mas a Paulista era um lugar gostoso de se estar. Era cogitável a ideia, ó, vocês até veem aqui, pessoas sentadas, conversando. Hoje em dia, não existe mais árvore, tá? Vamos lá. As faixas, elas foram ampliadas. Aí eles sempre pegam foto da frente do Parque Trianon, que é o único lugar que tem árvore. Avenida Paulista, hoje em dia. Calçadas todas sem árvore, estão vendo? Lá pra frente tem parque, tá, gente? Por isso que tem árvore. Não tem banco, não tem nada, as calçadas são estreitas. Então, é muito menos espaço para as pessoas andarem e estarem. Um monte de prédio, esses prédios espelhados que fazem a avenida ser cada vez mais quente. Não tem árvore para proteger do calor. Por que eu tava falando da Avenida Paulista? Meu Deus do céu. Ah, a pesquisa que falava que as pessoas querem abraçar a árvore, né? Essa pesquisa não tem rigor. Ela não leva em consideração o contexto, não leva em consideração a sociedade na qual isso acontece. Ele fala muito como se fosse uma escolha, sabe? As pessoas preferem ficar no celular ao invés de ficar na natureza. As pessoas têm um medo sem motivo, e assim, não é sem motivo. A gente vive num contexto no qual os pais estão sobrecarregados e existe benefício do contato com a natureza, tá? A gente desenvolve habilidades motoras, psicomotoras, a gente desenvolve aprendizagens, enfim, que são empíricas, que são muito legais, mas me pega um pouco essa premissa de que toda interação natural precisa ser com um intuito de aprendizagem. É legal estar na natureza porque é legal brincar na natureza, quando você é criança, principalmente, porque a pesquisa fala de crianças. Mas também tem outras consequências da falta de acesso à natureza que impactam diretamente a aprendizagem da criança, que era o que a matéria falava. Por exemplo, quando não tem árvore, o ar fica mais poluído. Então, esse é um impacto. Outro impacto é diminuição da temperatura. A gente está vivendo um momento histórico de aquecimento global exacerbado. A gente deve isso também
ao corte das árvores, tá? Quando a gente registra aqui em São Paulo temperatura de 38 graus e a gente vê notícia do prefeito falando que vai cortar 10 mil árvores de mata nativa, essas coisas estão relacionadas, embora não falem sobre. Porque são essas árvores que garantiam o resfriamento do ambiente. E não estão fazendo isso porque elas estão sendo cortadas. Pedra falou que o exemplo mais bruto disso é a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde você precisa de carro pra ir à padaria. Cara, foi muito engraçado que a gente foi pro Rio pra fazer uma gravação recentemente. E nós ficamos no Airbnb. E aqui em São Paulo a gente tem uma cultura de padaria. Não sei se tem no Rio. Mas de tipo, você acorda, vai tomar café da manhã na padaria. E eu acordei num dia, eu tava morrendo de fome. E aí meu pensamento foi, vou abrir o Google Maps e procurar uma padoca aqui perto pra comer um pão na chapa, tomar um café, sei lá. Cara, não tinha. Eu não sei em que bairro eu tava. Porque eu sou muito ruim de localização. Mas não tinha padaria perto. E eu fiquei do tipo, que loucura, velho. Que realidade paralela, surreal. Se pá que eu tava nesse lugar aí, eu não sei. Mas, assim, a padaria mais perto era, sei lá, 3 quilômetros. E aí a gente passou na padaria no caminho do lugar que a gente tava indo e pegou coisa e foi comendo no carro. Mas, enfim, é muito surreal essa urbanização absurda. E ainda que o Rio me impressionou justamente porque tem muita árvore na rua, tá? São Paulo é um lugar triste, gente. Eu nunca mais vou ser feliz nessa cidade depois que eu fui pro Rio, porque o Rio é maravilhoso e São Paulo é feio. Mas voltando ao assunto, o que acontece quando a temperatura aumenta, né? Ela degrada os nossos neurotransmissores. Nossos neurônios, eles não fazem sinapse. E aí, essa falta de sinapse, primeiro, dificulta o raciocínio, mas as altas temperaturas também geram tendências à impulsividade, à agressão, depressão e insônia. E aí a criança que não dorme, ela não aprende. A criança que não faz sinapse, ela não aprende. Quando as crianças estão agitadas por conta do calor, é mais difícil dar aula. Se elas ficam mais agressivas, elas não vão ter um contexto adequado de aprendizagem. E a gente vive numa sociedade na qual a gente pauta problemas de aprendizagem em questões como, a criança não abraça a árvore. Será que o problema é mesmo a criança não abraçar a árvore? Ou será que o problema é que a nossa sociedade tá cada vez mais se destruindo, não tá conseguindo garantir um sistema que funcione para que as crianças aprendam? Porque na live passada a gente falou que, segundo o governo federal, o problema da educação é a falta de formação dos professores. A gente fala constantemente aqui na live do desmonte da educação e é essa desculpa que o governo federal dá. Aí eu separei aqui pra gente ler uma matéria que fala... deixa eu colocar na tela pra vocês. Peraí, que eu tenho que achar a matéria. Dos impactos do calor excessivo no cérebro, né? E aí fala que pode afetar a saúde mental e a capacidade cognitiva. Aí, num determinado momento aqui... Eles vão falar basicamente o que eu já tinha falado. Mas, num determinado momento, ele vai falar que o calor é combustível para distúrbios mentais, porque a exposição a altas temperaturas afeta a bioquímica cerebral. E nos casos mais graves pode levar ao desvivimento, surtos esquizofrênicos e episódios de violência. É um problema de saúde pública e cresce à medida que o mundo esquenta. Num verão sem fim, alertam psiquiatras e neurocientistas. E aí, qual vocês acham que vai ser a solução que a matéria do G1 vai dar para esse problema do aquecimento global? Vocês acham que é parar de desmatar, parar de poluir, diminuir a produção industrial que só serve para gerar lucro pro dono da indústria e que não tem necessidade de ser tão veemente quanto ela é? Ou vocês acham que vai ser uma solução paliativa que não lida com o problema real? Respondam aí no chat, por favor. Ar-condicionado, pipi no banho. Alguém acertou. Segundo a matéria, a solução é colocar ar-condicionado nas escolas. E eles vão falar da porcentagem. Eu tô na matéria certa? Talvez não. Eles vão falar que a solução é colocar ar-condicionado nas escolas. Vocês sabem que ar-condicionado, inclusive, contribui pra esquentar mais o ar, né? Pra esquentar mais o planeta, no caso. Eles vão dizer que, como as escolas tentam melhorar a situação. Em Minas Gerais, algumas escolas de ensino infantil incluíram a hora do banho para as crianças e orientam que os pais coloquem uma troca de roupas leves na mochila. Já nas escolas integrais, a redução do horário da tarde foi uma das opções que gestores encontraram para evitar os desgastes dos estudantes e funcionários. Os alunos não têm condições físicas de estar ali sofrendo com o calor e, ao mesmo tempo, aprendendo porque o suor os distrai. Não é o suor, tá, gente, que distrai. Literalmente, nosso cérebro não funciona se tá muito quente. E muito quente é, assim, acima de 36 graus. Não é 40, 42. 42 a gente já começa a perder a vida.
Na periferia de Salvador, a sensação térmica chegou a 42 graus. Professores contaram ao portal Entre Becos que precisaram criar estratégias como aulas fora da sala, banhos de mangueira nas crianças menores e pensar em brincadeiras em lugares frescos que envolvam água. Já em Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, a prefeitura mudou o horário de aula nas escolas municipais. Assim, os alunos passaram a entrar às 15 horas e sair às 17h30. Tudo para evitar os horários de pico de calor, que vão das 11 às 14 horas. Nessa semana, a cidade registrou a temperatura máxima de 42,2 graus Celsius. E aí, vamos conectar as escolas à natureza. Então, assim, toda matéria que você pega que fala disso, vai falar de soluções como ar-condicionado, dar banho de mangueira na criança. E qual que é a realidade da escola, gente? A gente tem... achei aqui do ar-condicionado. Gente, achei. Um levantamento do Centro de Inovação para a Excelência das Políticas Públicas mostra que 66% das escolas públicas no Brasil não têm ar-condicionado. Já nas escolas privadas, esse percentual é de 52%. Sabe o que não precisaria de ter ar-condicionado? Se parassem de desmatar. Então, vocês percebem que as pessoas olham sempre para os problemas de forma errada? E as crianças precisam de contato com a natureza. As crianças precisam da natureza porque a natureza é importante para regular a temperatura do planeta. São muitas camadas aí. A gente tem a situação na qual a escola sabe que o cérebro deixa de funcionar adequadamente se está acima de 36 graus. E aí, eu vi uma matéria recentemente que falava que 2 professoras foram demitidas. Não sei se eu tô com ela aberta. 2 professoras foram demitidas porque elas esqueceram a criança no pátio da escola. O que aconteceu? Essas professoras trabalhavam numa escola municipal, não lembro a cidade. A criança saiu da sala, elas não viram, num dia de muito calor. Ela foi pro lado de fora da escola, se trancou lá, não sei como ela foi trancada. Talvez não tenham sido só as 2 professoras que não viram a criança. Elas foram demitidas porque essa criança ela saiu da sala sem elas verem, foi pro pátio e ficou lá fora trancada chamando por adultos pra irem buscar ela por alguns minutos, por bons minutos. Os pais relataram que essa criança, ela depois teve sintomas de insolação, mas eles não sabiam que ela tinha ficado trancada, então eles só acharam que ela tinha uma virose, enfim. Quando isso aconteceu, essas professoras foram demitidas. Qual que é a questão? A gente tem todo um sistema que falhou com essas crianças, não foram só essas 2 professoras. Essas 2 professoras provavelmente estão cuidando de outras muitas crianças. Eu não tô defendendo, tá? Não tô falando que é ok você perder criança. Mas o cérebro do adulto também não funciona quando tá calor. O cérebro do adulto também é afetado pelo excesso de calor. E aí, elas foram responsabilizadas individualmente por um problema que foi causado por toda uma conjuntura, entende? Elas foram as únicas punidas e responsabilizadas pelo que aconteceu com essa criança. E aí, beleza, o que acontece? Isso vai acontecer de novo. A gente tá vendo cada vez mais notícia de professores que estão sendo demitidos por terem feito coisas que não deveriam no trabalho. E sempre em dia de calor. Eu não vou mostrar a foto porque a foto é pesada, tá? Mas aí fala, um bebê de 1 ano e 2 meses ficou com a planta dos pés cheia de bolha. E assim, é bolha de queimadura de 2º grau, tá, gente? Porque a criança teria se queimado ao pisar em uma laje do parquinho da unidade, da escola, numa creche municipal. Aí fala onde aconteceu, aponta que o bebê frequentava a unidade desde os 4 meses e esse foi o primeiro incidente. Na data, a mãe foi chamada no meio da tarde com a informação de que o menino estava com bolhas nos pés e a família cobra explicações do ocorrido. Segundo a direção, a criança brincava na parte coberta do solário quando uma bola rolou para a parte não coberta e o bebê foi atrás. A criança foi para a creche calçada, mas nesse momento estava sem o sapato. Essas escolas de educação infantil têm solário para que as crianças possam tomar banho de sol. Aí fala que os professores fiscalizaram a brincadeira, mas que foi uma ação isolada. Enfim, dessa vez não responsabilizaram os professores, mas ainda assim, vocês percebem que não existe um preparo dentro das escolas pra gente lidar com essa questão do calor? E aí eu falo mesmo de mim, eu sou professora, eu tenho a sorte de trabalhar num lugar que tem ar-condicionado. E é o motivo pelo qual eu consigo dar aula, porque tem dia que o calor torna impossível o trabalho docente. E isso acaba, mesmo tendo ar-condicionado, isso acaba restringindo a nossa atuação, que eu fico presa à sala de aula. Eu tenho que passar o dia inteiro com as crianças na sala e às vezes eu queria fazer uma atividade diferente, uma atividade mais legal, e eu não posso porque tá muito calor e a gente não só eu, as crianças também não vão querer sair da sala com esse calor todo. E aí, o ponto que eu queria chegar, o problema é muito maior do que a falta de acesso à natureza. A falta de acesso à natureza é uma consequência, não é um transtorno igual
o artigo desse Richard, esqueci o sobrenome, fala. É uma consequência do avanço do neoliberalismo. Porque a gente tem uma sociedade que desmata, polui sem pensar nas consequências ambientais disso. A gente tem uma sociedade que exige que a criança esteja na escola recebendo conteúdos e conteúdos e conteúdos, a despeito de tá um calor do cacete que o cérebro não funciona. E a gente sabe que o cérebro não funciona nesse calor. E aí vão falar que o problema são os pais que deixam a criança no celular e não levam eles pra parques nacionais ou pra parques, seja lá quais parques forem. Ou das professoras que não perceberam que a criança escapou. Vocês viram a foto de creche recente? A gente quase não tem mais espaço escolar no qual as pessoas têm ambientes naturais, que tem um bosque, uma árvore para brincar. Então, a gente no ambiente institucional não tem como prover isso para criança. As famílias estão sobrecarregadas demais para prover isso para criança. Não existe um contexto social no qual a gente consegue fazer com que as crianças elas tenham um contato adequado com a natureza, porque a natureza está sendo destruída em prol do avanço do capitalismo. Então, pessoas que fazem esse tipo de matéria, sugiro começar a pensar mais profundamente sobre o porquê disso tudo. E pessoas que entendem o motivo disso tudo, comecem a pensar na atuação política de vocês para combater esse avanço do neoliberalismo, que faz com que árvores sejam cortadas para criar estação de queima de lixo, que fazem com que árvores sejam cortadas para construir túnel, o que é completamente ridículo. Se investisse em transporte público, a gente não precisaria de tanto carro. Se o transporte público fosse decente e não fosse absurdamente caro, as pessoas com certeza usariam mais transporte público e não precisaria de mais avenida, não precisaria ampliar a avenida. Talvez pudesse até construir área verde nessa avenida, mas a solução é sempre ampliar o que gera lucro e cagar para a natureza. A gente tá criando esse mundo para as crianças e isso me preocupa um tanto. Mas eu não gosto de terminar com esse tipo de pensamento negativo, porque eu acho que a ideia aqui é justamente denunciar para trazer a consciência de que isso acontece, de que isso afeta a vida das crianças e de que isso pode ser mudado. E a gente vai mudar isso como, chat? A gente vai mudar isso através da organização, construção do socialismo e pela superação do capitalismo. Então, caso você que ainda está aí me assistindo, muito obrigada, inclusive, ainda não seja uma pessoa organizada, se organize pra gente poder superar esse sistema que não é bom pra ninguém, pra que a gente consiga construir uma sociedade na qual a gente não precise mais debater crianças que tiveram o pé queimado com bolha porque tava calor demais e não tinha uma árvore pra ela se proteger da sombra, ou enfim. A gente só vai resolver esses problemas de fato quando a gente superar o capitalismo. Não vai ser plantando árvore, não vai ser votando em social-democrata. Porque a social-democracia, ela é frágil se ela não estiver atendendo os interesses da burguesia. Enquanto a gente não romper com um sistema no qual o interesse de uma pessoa vale mais do que o de milhões, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. Gabriel falou que fica pensando que mesmo se a gente fizer tudo certo, vai depender de outros países também fazendo. Eu acho que a gente começa pensando no nosso. A gente começa se organizando pra gente entender dentro da nossa conjuntura como que a gente pode fazer pra superar esse sistema. Porque é possível. E a gente viu lá no começo da live, a gente falou sobre o ato do dia 19 nos shoppings aqui de São Paulo, de conscientização dos trabalhadores. E a gente viu muito trabalhador interessado em se organizar. Só que a gente precisa de mais gente. Pensa assim, a gente é controlado por uma burguesia que é composta por menos de 1% da população. A gente é a maioria. Se nós nos organizarmos, se a gente tiver de forma organizada combatendo esse sistema, a gente vai conseguir. Não é uma coisa impossível, não é difícil. O mais difícil é a gente fazer com que a pessoa entenda que é importante que ela esteja organizada. E aí, é difícil a gente fazer isso justamente porque tá todo mundo exausto por motivos de capitalismo. O que eu mais ouço é gente falando do tipo, eu não me organizo porque eu tô cansado, porque a vida é muito difícil, porque eu sou introvertido. Se a gente pensar no nosso, a gente não vai resolver o problema. A gente tem um problema que é muito maior do que a gente. Se a gente entende o problema, a gente precisa entender. O segundo passo, depois de entender que o problema é estrutural, é entender que a gente faz parte da estrutura. E que se a gente não tá fazendo nada pra combater a estrutura, a gente tá agindo em prol da estrutura. Então, assim, eu diria até que é terapêutico, tá? Você se organizar, porque você vai estar num espaço de pessoas que estão juntas pra fazer algo que é interessante, que é
que te traz uma razão de vida. Muitas vezes essa introspecção, essa timidez, ela existe porque o capitalismo isola a gente. Eu não tô falando que não é uma característica do sujeito. Eu sou bastante introvertida, mas o que eu percebo é que no espaço de militância, e eu já ouvi isso de outros camaradas, eu consigo falar muito mais abertamente do que eu consigo em outros espaços, justamente porque eu entendo que é um espaço no qual o que eu tenho a dizer pode ser importante. E ele pode ser importante para uma coisa que é muito maior do que eu. Então, a gente tá num espaço no qual a gente tá junto de pessoas que entendem a mesma coisa que a gente, que entendem a importância da gente lutar pela superação do capitalismo, ajuda a gente a ter condições de lutar pelo capitalismo. Então, o passo mais difícil, eu diria, é você se organizar. Dentro da organização, você vai encontrar força, você vai encontrar meios, você vai encontrar formas de ajudar a superar o capitalismo. Então, façam isso por vocês, mas façam isso por entenderem que a gente não tem 1000 anos, como disseram aí no chat, para superar esse sistema. Então, se cada um daqui tiver organizado, a gente já tá 30 pessoas mais perto de construir a revolução. E aí, vocês fazendo isso, vocês vão chamando as pessoas próximas de vocês para também se organizar, para também compor com organizações que querem superar o capitalismo. Então, se organizem, conheçam as frentes de massa da Soberana, conheçam outras organizações de massa, como a UP, que a gente falou lá no começo da live, para se organizar, caso as frentes de massa, por exemplo, não supram a sua demanda, porque a gente só tem algumas classes profissionais, mas se organizem em espaços no qual a luta pela superação do capitalismo é a pauta que rege as ações políticas. A Franceline falou que é muito acolhedor a gente estar com os nossos. Sim, a gente entende que a gente não tá sozinho nessa luta. A gente ter consciência de classe através da internet é legal, mas a gente ainda se sente a gente em uma tela. A gente tá com pessoas faz com que a gente veja que o que a gente tá fazendo é imenso. Colar em ato é muito gostoso por conta disso, porque a gente vê que a coisa, ela é muito maior do que a gente. A gente vê que a gente é só um pontinho ali no meio de uma coisa muito maior do que a gente. Gabriel Yoshi mandou R$10. Obrigado pela live. Muito obrigada, camarada. Muito obrigada por acompanhar a live. Agora que você disse isso, o tio João falou algo parecido com a analogia de sermos macaquinhos e é na sociabilidade que abrimos espaço para individualidade. Algo assim, não sei se tão relacionado. É isso. É a gente conseguir existir dentro de um espaço que mostra pra gente que aquilo é possível. Uma organização marxista-leninista é uma organização que, naquele microcosmo, naquele microsistema, ela vai mostrar pra você como é fazer parte de um modelo no qual você é um sujeito ativo, você é um sujeito importante de fato, no qual a sua voz é tão importante quanto as outras vozes. Então, você tá organizado numa organização dessas é fundamental pra gente conseguir entender como funciona aquilo que a gente luta pra construir. E é muito legal mesmo. Individualmente legal, tá? Eu vou fazer um comentário brega. Eu tenho essa tatuagem aqui, é uma borboleta e o corpinho dela é uma bala. E ela é por causa de uma música que chama Bullet with Butterfly Wings, do Smashing Pumpkins. O nome da música, traduzindo, seria Uma Bala com Asas de Borboleta. O refrão dessa música, ele fala: a despeito de toda a minha raiva, eu sou só um rato na gaiola. E aí, o que me pega muito dessa música é que, assim, a gente pensa, se a gente tá sozinho, de fato, a gente é só um ratinho na gaiola. Mas vocês já viram ratos, dezenas, centenas de ratos, fazendo algo juntos? É um bagulho assustador, tá? Então, a gente sozinho, sim. A gente é só um rato ali que não tem muita força, muito poder. Mas se a gente estiver junto, a gente é forte. Então se organizem pra gente lutar, pra gente construir, pra gente ter força de continuar lutando. Se organizem pra estar entre outros camaradas, pra estar entre pessoas que têm consciência da importância da gente superar o sistema capitalista. Falaram aí também de querer se organizar pela Soberana. Vocês podem contribuir com as frentes com outras habilidades, tá? Uma necessidade que a gente tem muito grande nas frentes é roteirista, a gente precisa de gente pra editar conteúdo, a gente precisa de pessoas pra organização interna, pra contato, enfim, com as pessoas organizadas na frente. Então, se você tem dessas habilidades, lá no CESPEN a gente precisa de vocês. No júri eu sei que também precisam. Sameca é uma frente que já tá mais estruturada porque é uma frente mais antiga. Preencham um formulário das nossas frentes
e preencham para participar como equipe, porque daí a gente pode entrar em contato, a gente tem feito bastante isso no CESPEN, pra gente conseguir fazer com que as pessoas estejam organizadas. Estar organizado é gostoso demais.